Conhecia esse vídeo? Não. Só o canal. Mas Pode ser. é uma porta estreita. Aí é a ideia, o cara tá apavorado e aí. Como é que eu vou subir? Como é que eu não vou? Aquele caos todo. Então, eu vi a triologia dos largados pra trás. Triologia. Faz 3 dias que eu não durmo. Não precisa ficar maninho. Tá louco. Surta. Vamos lá então caminhar aqui no outro material que nós temos. Sou eu. Esse é o material que o pastor Marcos me passou. Não sei se depois vocês vão receber ou não. Vamos caminhar juntos. Quem me ajuda com a leitura aqui, a gente vai junto. Capítulo 10, eu vou ler uma parte, aí nós falamos. Doutrina acerca das últimas coisas. Deus, o arquiteto das eras, já lhe pareceu bem fazer-nos participantes da confiança do seu plano para o futuro. E revelou seu propósito, seu programa, com detalhes na sua palavra. Aí o autor aqui do livro, lembra que eu mostrei para vocês aí, Dwight Pentecost. Introdução. Quem quer ler essa parte de introdução para nós? Está dando para ver bem? Será que dá para aumentar aqui um pouquinho? Olha lá, quem quer ler um parágrafo cada um, a gente vai parando. Muitos crentes ficam confusos acerca dos eventos que Deus determinou que tomassem lugar no futuro. Isso não é sem motivo. Com efeito, a Bíblia apresenta certa obscuridade no tocante a essas questões, o que fez com que surgissem posições escatológicas distintas, mesmo entre os teólogos mais sérios e zelosos. Entenderam aqui? Então, essa parte da Escritura, ela é obscura. Ela não tem todos os contornos, como outros assuntos mais fáceis. Então, isso faz com que gente boa, sincera, chegue a conclusões diferentes. Pode continuar, João. Isso. Ainda assim, é inegável que existem certos elementos que claramente compõem o quadro bíblico escatológico, sendo aceito pela maior parte dos estudiosos da palavra como eventos preditos na Bíblia. É verdade que os estudiosos nem sempre estão de acordo quanto à ordem cronológica que esses eventos irão seguir. Porém, mesmo em meio à divergência, é perfeitamente possível delinear os contornos de uma escatologia bíblica saudável, nutrindo a firme esperança de um final glorioso para a história, na qual Deus reinará absoluto e será tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15, 28. Ok, então nesse sentido, como nós falamos, não dá para saber todos os contornos, mas é óbvio que dá para a gente conseguir construir uma escatologia bíblica saudável, nutrindo esperança no final glorioso da história. Então, não queira dominar todos os detalhes, isso gera no coração do estudioso de escatologia uma certa arrogância. Mas isso não significa que você não deve saber nada. Você tem certos contornos ali, que podem ser delineados pela Bíblia. Então, vocês entendem quando eu falo de contorno e detalhe, não é? Você tem um escopo da escatologia que você fala assim, olha, isso daqui é o certo. Agora, os detalhes precisos não nos foi dados. Ou se foi dado na Escritura, nós não percebemos por causa da nossa limitação. João, termina aqui, aí eu vou ler depois. Neste capítulo desse livro que vai sair, né? Neste capítulo serão expostos os eventos principais que a Bíblia aponta como componentes do plano de Deus para o futuro. Esses eventos estão dispostos na ordem em que ocorrerão, segundo a posição teológica adotada nesse livro: pré-milenismo e pré-tribulacionista. Ok? Então nós vamos falar de pré-milenismo. Esse livro, a nossa posição como igreja é pré-milenismo, pré-tribulacionista. Tudo bem? O que é pré-tribulacionista? A igreja é tirada antes da tribulação. E pré-milenismo? Que Jesus volta no começo do milênio. Jesus volta no começo do milênio e fica aqui. Então essa é a posição que nós vamos entender biblicamente aqui defender. Outro para ler, aí vamos tratar. Então agora a ideia desse capítulo aqui é nós tentarmos colocar uma certa coerência aí nos eventos para ficar mais claro. Vamos lá. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento é o primeiro de uma série de eventos que tomarão lugar na história como cumprimento de predições bíblicas. O texto clássico que trata desse assunto é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Ok, vamos ler esse texto aí, Celso, depois nós continuamos. 1 Tessalonicenses, falou de escatologia, esse texto tem que estar na sua mente. Esse texto é texto clássico.
Não dá para falar, ah, isso aí eu não sei. Me fala um texto de escatologia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse texto tem que estar aí, vivo para você. Aliás, ele apresenta até razões para o estudo da escatologia. Chá. E não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, e não para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Qual é o problema que está acontecendo em Tessalônica? As pessoas estão preocupadas porque começaram a difundir o ensino de que o dia do Senhor já tinha acontecido, que Jesus já tinha voltado, e aí eles começaram a ficar todos perturbados. E aí Paulo escreve para eles e fala, gente, o que é isso? Não, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que partiram, dos que morreram, da volta de Jesus, do cenário. Eu não quero que vocês sejam assim. Depois ele fala, eu não quero que vocês se entristeçam também como os que não têm esperança. Então eu quero que vocês acreditem, haverá uma ressurreição realmente, uma ressurreição literal. Então, quando você vai num velório de alguém que não conhece, que não crê nisso, acabou, perdeu a esperança. Quando você vai no velório de um crente, Paulo está dizendo, não se entristeça, você vai rever essa pessoa de novo. Para alguns vai ser tristeza, né? Mas, enfim, você fala, eu vou rever essa pessoa, tem que me entender no meu coração que eu vou reencontrar com esses queridos que partiram. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, nos trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, ele trará em sua companhia os que dormem. Do que ele está falando? Aqui ele está falando da volta de Jesus. Quando Jesus voltar a esse mundo, ele trará na sua companhia os que já morreram e que vão estar ressuscitados naquele momento. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que vocês acham desse verso aí? O que chama a sua atenção nesse verso? Paulo estava esperando. O próprio Paulo diz, eu estou esperando a vinda do Senhor. Olha como Paulo acreditava na iminência de um retorno a qualquer momento. Ele fala, nós, e por que ele fala nós, os vivos? O que Paulo quer dizer com isso? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Os crentes que serão na terra. Porque ele não fala vocês, se estiverem vivos. Porque ele é memórias póstumas. Quando ele fala nós, alguns defendem que ele tinha a crença de que isso ia acontecer tão rápido que ele estaria vivo quando Jesus voltasse. E nós, os vivos. Ok? Agora pode ser só uma constatação de que ele está falando nós que estivermos vivos. Mas de qualquer maneira, ele fala, quando ele cita o arrebatamento, ele menciona sempre, parece que se incluindo no evento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele está falando de uma ordem, uma cronologia. O arrebatamento é uma série de eventos, aí ele vai descrever nesse texto isso. Depois, nós os vivos, olha lá, os que ficaram serão arrebatados. Ele fala nós. Ele não está contemplando ele assim, ó, vocês que ficarem vivos vão ser, não, nós. Ele achava que isso ia acontecer em breve. Agora a pergunta é, se há 2000 anos atrás, se Paulo achava que isso ia acontecer há 2000 anos atrás, você acha que a gente está perto ou longe? 2000 anos mais perto. Obrigado, João. Isso aí, João. Mas podemos nos sentir o quê? Se o apóstolo tinha uma ideia de iminência e isso não aconteceu ainda, ou se estava próximo, aí faz sentido quando ele fala, vai alta madrugada, hein? Quando ele vai falar, mencionar, alertar a igreja, ele fala, fiquem prontos, porque a madrugada vai e não demora o dia raiar. Então, devemos estar preparados. É por causa desses textos que você fala, então, peraí, tem que estar preparado para ir? Não. Você não tem que estar preparado. O único preparo, ou a preparação para ir, é fé. Quem tem fé, vai. As parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, não se ensinam isso. Ele fala, não, quem é o homem que tem 99 ovelhas e perder uma, não é 100 ovelhas e perder uma, não vai buscar. Ele não vai deixar ninguém para trás. Por quê? Porque você é bom? Não, é porque ele te comprou. E quando ele fala da mulher que perdeu a dracma perdida lá, a moeda, fala limpa, limpa até encontrar. Ele está mostrando responsabilidade. Nenhum dos que ele salvou fica para trás. Isso é muito importante. Então não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com quem ele é e o que ele fez por você. Então isso é muito confortante. Ele vai levar os que pertencem a ele. Ok? Aí ele fala assim, termina, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro
do Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Ah, então quer dizer que ele vai arrebatar a gente vai estar nos ares para todo sempre? Não. Ele está falando assim, que depois desse evento que nós encontramos com Jesus, nos ares, vamos estar com Jesus para todo sempre. Lá, ou quando ele voltar aqui na terra, aí nunca mais é separação. É só uma constatação. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Os mortos em Cristo, onde nós paramos ali, segundo esse texto, o arrebatamento da igreja acontecerá da seguinte forma: os mortos em Cristo, é isso? É aqui? Os crentes em Jesus que já morreram ressuscitarão e subirão com corpos glorificados. Deixa eu só subir ali para ver se está na sequência. Primeira Tessalonicenses 4,16 foi o que nós vimos aqui, né? Acabamos de ver. Perguntas em relação a isso? Ó, os crentes que já morreram ressuscitarão e subirão com corpos glorificados. 1 Coríntios 15, 20. Curso de escatologia, eu tenho dado em Bragança já há mais de um ano, então vocês não esperem que a gente vai conseguir cobrir todo o assunto em um dia. Então eu vou sobrevoar aqui. Se você tiver dúvida, vai interrompendo, a gente vai parando, porque senão eu vou tentar cobrir pelo menos o que o pastor Marcos passou. Tem muitos textos, talvez não vamos conseguir ler todos, mas quero pelo menos deixar uma ideia aí ampla do que está acontecendo. Os mortos em Cristo, lá, então eles vão falar da sequência. Os crentes de Jesus que já morreram ressuscitarão e subirão ao céu com o corpo glorificado. 1 Coríntios 15 a 23, 20 a 23, quem quer ler? Aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo que ele, as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Tudo bem? Entenderam aí o que ele está falando? Ele está falando de uma ordem. Ele fala de uma ordem da ressurreição. Quem é o primeiro a ressuscitar? Jesus. Aí o pessoal normalmente fala, mas Lázaro ressuscitou, Lázaro foi primeiro que Jesus. Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. Jesus é o primeiro a ressuscitar com o quê? O corpo ressurreto. Então ele é a primícia desse novo grupo aí. É isso que ele está falando. Então primeiro Cristo, depois quem já? Cristo, as primícias. Finalzinho lá. Depois, 23. 23. Cada Cristo primeiro, depois quando ele vier, nós. Depois nós. Cristo, a sucessão de Cristo e nós. Ele vai trabalhar isso aí na mente das pessoas. Então, quem morreu, ressuscita primeiro. É bom destacar que as almas dos crentes que já morreram vão imediatamente para o céu. Uma vez num concílio pastoral, alguém perguntou para um candidato: para onde vai a pessoa quando morre o crente? Falando, e ele começou. Todo mundo ficou olhando para ele e começou, não. Sim, depende. E começou a argumentar. Qual era a resposta simples? Vai para o céu, vai para a presença de Deus. Se você não quiser nem definir o lugar, pelo menos diga isso. Está com Deus. Ele ficou enrolando. Peraí, você não sabe. Você não sabe para onde vai a alma de quem morre com Cristo. Você é crente? Há muitas posições. Onde vai? Diga. A pessoa não sabe. Qual é a sua, então? Qual é a sua? Me fala aí uma conhecida, então. E ele não foi aprovado. Não foi aprovado porque não tem condição, o pastor não sabe para onde a alma de uma pessoa vai. Então eu precisava carecer um pouco disso, um pouco mais, para poder fazer isso. Qual é a base bíblica para dizermos que a alma das pessoas vai imediatamente para o céu? Hebreus. O ladrão na cruz. Por aqueles textos, alguém lembra mais ou menos onde está? Ali em Lucas 16? É a parábola do rico lá. Não falou que é parábola, falou que é história, Não muda nada. Quando o pessoal fala parábola, a parábola é uma história. Uma parábola pode ser um conto inventado ou uma história real, mas continua sendo uma parábola, ok? Mesmo que eu posso contar uma história da minha infância, é uma história, é real.
eu posso contar uma história inventada. Isso não muda. Alguns falam que é real por causa dos detalhes, né? Dado Jesus cita nome. Eu tenho 5 irmãos. O homem se vestia esplendorosamente. Parece que os ouvintes que estavam ali ouvindo sabiam quem era. É por isso que eles falam de... quando eu conto história, eu falo assim, havia um homem, eu não preciso contar. Olha, tinha um homem, o nome dele era tal. Quando eu fiz isso, se eu conto para vocês, eu falo assim, vocês lembram de um homem chamado não sei o quê? Eu estou evocando detalhes que, se a pessoa não conhece, é desnecessário. Lembra ali, Lucas 16 mostra que a alma vai diretamente para o destino dela. Então hoje, a pessoa que morre, ela vai para onde? Cristo para o céu. Para o céu. E quem morre sem Cristo? Para o inferno. O que vai para lá é a alma dela, ok? Então os crentes que morrem vão para o céu. E o contrário é a mesma coisa. A Lucas 16, a parábola que vai mencionar isso. Lucas capítulo 23. Quem quer ler aí, vamos só para de memória aqui não arriscar. Mas eu acho que é Jesus na cruz falando para o ladrão. Ele fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vê se é isso, só para não... Não. Qual que é? Lucas 23. É esse sim. É esse. no começo não parece. 43. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje vocês verão que no paraíso. Então isso mostra o quê? Você vai estar comigo hoje no paraíso, acabou. As testemunhas de Jeová, quando lidam com esse texto, eles mudam a vírgula, intencionalmente. Eles dizem, em verdade te digo, no texto bíblico está, em verdade te digo, vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. Então eles mudam a vírgula e fica assim, em verdade te digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Como a vírgula muda todo o sentido do texto? Em verdade te digo amanhã. Em verdade, eles dizem que Jesus está falando o seguinte, hoje estou te dizendo, estarás comigo no paraíso. Então muda bastante, mas dá errado. Mas é que no grego não tem vírgula, né? Não, existe. Existe? E tem isso no grego? A construção que eles fazem é um absurdo, uma coisa totalmente racional. Não tem, em verdade te digo hoje, a única vez que Jesus teria dito na escritura toda. Então, você sabe, quando a pessoa quer... Isso só está na tradução do Novo Mundo. O João também. Jesus morreu na estaca, assim, uma série de aberrações que vão sendo construídas, mas está errado. 2 Coríntios 5 e Filipenses 1:23, alguém lembra de cor? Estou citando aqui, mas se você lembrar de cor, fala que a gente vai ganhando tempo. Filipenses 1:23, eu prefiro para mim, o viver é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu preferia morrer, e ele fala assim, estar com Cristo. Quem quer ler lá? Lê só para confirmar. 1:23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Para Paulo, partir dessa vida significava imediatamente o quê? O céu. Estar com Cristo. O céu. Eu prefiro partir. E por que ele não partiu? Ele disse para nós, eu preferia morrer. Por que ele não quer morrer? Por que ele não morreu? Tá no texto aí. Contudo é necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. Ele fala, eu queria ir, tá com Cristo. Mas por causa de vocês, tem que ficar aí. Não tem jeito, né? O apóstolo olha para tudo isso e fala assim, olha, seria tão bom estar com Cristo, mas é por causa de vocês que eu vou ficar. Foi bom, não foi ele ficar? Muito bom, tem que chegar lá e falar assim, ô Paulo, bom que você ficou. Obrigado por estar aqui. Às vezes a gente pensa assim, a gente não é apóstolo, não é? Mas às vezes a gente pensa assim, eu queria morrer e ir embora, mas lembra que às vezes Deus vai te usar na vida de outras pessoas. Temos um projeto, Deus tem um projeto para nós. Então, não fique ansiando ir antes da hora, não. O que mais? Seus corpos, contudo, de quem morreu a alma foi para o céu ou para o inferno. Depende da fé, se estava em Cristo ou não. Seus corpos, contudo, jazem sem vida na sepultura, e ao final se desfazem, por ocasião do arrebatamento, porém os corpos dos crentes mortos serão vivificados outra vez. Olha o que Jó menciona aí. Jó, um livro pré-patriarcal. Não é que Jó tinha esse entendimento, né? Explicar para o pessoal, falar como é que Jó tinha esse entendimento se não fosse uma revelação.
Jó 19, 25 a 27. Olha o que diz aí. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não o outro, como anseia no meu peito o coração. É que Jó podia ter um entendimento disso, que o Redentor vai se levantar, de que ele um dia vai ver Deus com os próprios olhos. Com esses mesmos olhos. Como é que ele fala? Não está falando com os olhos da alma, não. Ele fala assim, como é que ele tem essa compreensão? Isso é muito bonito. Ó. Eles serão arrebatados para estarem para sempre com Cristo. Então, corpo vai para o cemitério, apodrece. Não só para o cemitério, né? Tem gente que morreu no mar. Por isso que o texto fala, o mar dará os seus mortos. A gente que o peixe comeu, gente que foi escondida, e fogo queimou, foi mutilado, enfim. Esse corpo volta à existência. A dúvida das pessoas normalmente gira assim: por que esse corpo volta à existência? Por que é necessário que o corpo volte a existir? Se a alma está lá no céu, ó, joga o corpo, deixa aí. Já estamos lá espiritualmente, já estamos com aquilo que Deus soprou em nós, vivo, a alma vai estar lá. Para que a palavra de Deus se cumpra, né? Que ele fala que nós estaremos... Sim, ok, isso é verdade, mas qual é a necessidade? Por que será necessário a ressurreição? Surgir corpo de novo? Porque Cristo morreu também pelo corpo, né? Sim, Cristo morreu por meio do corpo e ressuscitou, ok. Mas ele podia nos resgatar, falar assim, ó, vou resgatar vocês, aí o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, então fica lá com Deus. Porque é necessário ressurreição. A justificação? Como? A justificação? Na ressurreição? Sim, a de Cristo, ele fala, ele ressuscitou para a nossa justificação, mas a sua. Por que você precisa ressuscitar? Por que você precisa voltar para esse corpo um dia? Você morre, quando você morra hoje, você vai para o céu. Está vivendo em paz e em gozo pleno lá no céu. Por que um dia ele tem que chamar o seu corpo do cemitério e devolver para você? Não sei explicar bem, mas o pastor Marcos mencionou alguma coisa na aula passada. Ele falou que o novo céu e a nova terra será literalmente físico. E a gente viver ter isso, o corpo literalmente mesmo vai viver nesse novo céu e na nova terra, literalmente com o nosso corpo. Jesus comeu com os apóstolos. Jesus venceu a morte quando ressuscitou. E essa vitória só pode ser vivida por nós quando ressuscitarmos. Aqueles que não são... Porque a vitória sobre a morte necessitaria, a ressurreição do corpo seria uma coisa interessante de lembrarmos. Não se cumpriria em nós a vitória sobre a morte. Ó morte, onde está o seu poder? A não ser que eu saia dos mortos. Ok. Mas uma coisa que precisamos lembrar sempre é o fato de que nós pecamos aqui, ou glorificamos a Deus, primeiro do corpo. Por que Deus chama os ímpios no trono branco e manda voltar ao corpo? Porque ele fala assim, você não me ofendeu só no espírito. Então você me ofendeu com o espírito. Hoje a pessoa que morreu está no inferno. A alma do ímpio está no inferno. Já está sofrendo. Mas Deus fala, não, isso não é suficiente. Você pecou contra mim com corpo e alma. Então ele chama a existência o corpo, dá um corpo que não pode morrer e lança num lugar pior do que o inferno. Lança o corpo e a alma dessa pessoa ressurreta no lago de fogo. E sofrimento eterno. Eterno. Hoje a pessoa está sofrendo em espírito. Um dia ela vai sofrer em corpo e espírito. Ok? Assim como no céu, nós estaremos em corpo e alma. Quando as pessoas usam o texto e falam, mas a Bíblia diz que carne e sangue não entrarão no reino do céu. É verdade, que carne e sangue? Essa daqui do jeito que é, perecível. É disso que ele está falando. Mas o corpo ressurreto vai desfrutar para todo sempre. Os crentes vivos, logo após a ressurreição dos crentes de Jesus que já morreram, os crentes que estiverem vivos subirão juntamente com eles para encontro com Jesus nos ares. Então já vimos esse texto aqui. Ó. Eles também terão seus corpos glorificados. Então a ordem na escatologia é, primeiro ressuscita quem já morreu. Então quem morreu em Cristo, Paulo ressuscita primeiro. Depois os demais crentes, Paulo e todos que morreram em Cristo. E depois as pessoas que estão vivas hoje, que são crentes. Uma outra questão que precisa ser lidada aqui, quando a Bíblia fala assim, ressuscitam os mortos em Cristo, isso implica que são as pessoas depois de Cristo, não antes de Cristo. Depois vamos ver isso aí, onde acontece a ressurreição dos mortos do Antigo Testamento.
ok? Os mortos em Cristo, para estar em Cristo era preciso ser habitado pelo Espírito. É preciso ser salvo pela fé em Cristo. Então esse daqui é um grupo que compreende o tempo da cruz até o dia do arrebatamento. Esse grupo aqui é o grupo que se aplica isso aqui. A igreja. O Alencista não tem esse problema. O Alencista não. Para ele, em Cristo é antes, depois a do igreja de Israel. Lá o Israel era o povo de Deus. Então o judeu rejeitou, Deus continuou com o povo de Deus através dos gentios, mas é um povo só. Já em Cristo do Gênesis. Então, por isso que eu estou falando, a interpretação da hermenêutica da pessoa tem implicações óbvias. E aí você começa, se a igreja existia no Antigo Testamento, se o corpo de Cristo existia no Antigo Testamento, existia uma anomalia, porque existia um corpo sem cabeça, porque o cabeça surgiu depois. Então, quando você vai para os desdobramentos dessa crença, você vai perceber que ela vai começar a se amarrar em algumas coisas. Israel é chamado de esposa de Deus, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Então, se você começa, Israel tem promessa de terra, aqui, a igreja tem promessa de pátria celestial. Israel tem promessa de um rei terreno. Nós temos a promessa de um marido na eternidade, um Senhor soberano. Então você começa a ter que juntar tudo numa coisa só e forçar os textos. Quando nós vamos dar a parábola das 10 virgens, lembra dessa parábola? Das virgens sábias e nécias? 5 estão esperando, 5 não estão. Então o pessoal fala, tá vendo? Isso é a igreja cristã esperando o retorno de Jesus. Só que não é isso. Porque se nós olharmos dessa maneira, no casamento judaico, o noivo, quando ele voltava, ele já vinha com a noiva. Se a igreja é a virgem, quem é a noiva que está vindo com o noivo nessa parábola? Você já começa a falar, peraí, tem uma coisa. O quadro não se encaixa, você começa a querer forçar imagens ali que não dá. Então parece bem, se harmonizar bem, aliás, onde foi colocado isso aí em Mateus 25, com o retorno de Jesus. E aí os judeus aqui na terra esperando. Parte esperando, parte não esperando. Parte fiel, parte infiel. A parte fiel entra, e você vê no texto que as portas se fecham. E as outras falam, não vamos entrar? Não, vocês não. Onde está o óleo de vocês? Aonde estava a fidelidade de vocês a Deus? E elas são deixadas de fora. Então, uma clara ilustração de que a igreja adentra ao milênio, Cristo com a sua noiva milênio, e há convidados nesse milênio, que são os judeus e os gentios, aí que se salvarem no período aí tribulacional também. Tudo bem? Onde nós paramos aqui? Após isso tudo. Após isso tudo, nem vou mexer, ele está dando mensagem de erro aqui toda hora, mas após isso tudo, a igreja comparecerá perante o tribunal de Cristo. Vamos ver 1 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios 3, 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O alerta de Paulo aí, né, a igreja que está acontecendo, é divisões. As pessoas estão brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. O pessoal que era mais elitizado, mais espiritual na igreja, falou, não sou de nenhum humano, sou de próprio Jesus. Era o grupo mais problemático da igreja de estar aí, o pessoal de Jesus. O que acontece? Paulo fala, eu como prudente construtor lancei fundamento, e outro edifica sobre ele. Quem é que estava edificando nesse texto aí, especificamente sobre o fundamento que Paulo lançou? Apolo. E ele fala, olha, cada um tem que ver como está edificando sobre o fundamento. E aí esse é um alerta, esse texto todo que nós estamos vendo é um alerta dado aos líderes. O foco principal de Paulo é sobre líderes que estão edificando a igreja, sobre o que ele já fez, colocando o alicerce. Mas, de modo um pouco mais amplo, a gente pode entender que os crentes também estão edificando sobre o fundamento que Paulo colocou. Mas o foco dele é a liderança da igreja. Mas olha qual é o alerta. Pode continuar, Fernando. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Já resolveu o nosso problema. Ninguém pode colocar outro. Então todo mundo tem que construir a partir desse. Continue.
Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então ele coloca aí dois grupos de materiais. Ele coloca ouro, pedras preciosas e prata, e aí depois ele madeira, palha e feno. Ele separa esses grupos. Qual é a característica desses materiais? Rapidamente, o que muda de um para o outro? A resistência ao fogo, né? A resistência ao fogo, ok. A Qualidade, né? preciosidade, Como? o valor. O valor Qualidade. deles. A qualidade, A qualidade. O que mais? Durabilidade, valor, qualidade. O custo O custo do quê? do material Para mesmo. construir, né? Sim, é o valor. Para O valor. construir. O valor que está sendo construído. A dificuldade para construir. Quase, eu achei que você ia falar outra coisa. O problema desse material aqui é a dificuldade de se adquirir. Onde você pega palha e feno? Ah, tá lá, subindo na terra. Agora e o ouro? Tá achando no campo fácil? Não acha. As pessoas podem procurar, mas vai ter dificuldade. Porque você precisa para achar o ouro? Tem que fazer mina, vai pagar garimpo. Então exige tempo. Então o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é a diferença entre material de fácil acesso, pouca durabilidade. Material de difícil acesso, mas com alta durabilidade. Então ele está falando assim, ó, construir sobre Cristo não o alicerce está feito. Agora construa com qualidade. Olha, se esforce para encontrar os materiais certos. Ele está dando alertas. E o alerta dele não é só para que a casa fique mais bonita. É óbvio, se você tiver uma casa com diamantes, você fala, nossa, casa linda. O que acontece se eu colocar fogo numa casa com ouro? O que acontece com o ouro? Não, acontece uma coisa. O que acontece? Derrete. Purifica mais. Se eu colocar fogo, a tendência, quanto mais fogo, mais puro fica o ouro. Então o ouro só muda o estado. Mas no final, o ouro está lá. Vai estar lá. A prata a mesma coisa. E o diamante? Permanece. O diamante permanece. O diamante, interessante, parece que ele já passou pelo fogo, não é? Pela pressão necessária. Você sabe do que o diamante é feito? Grafite. Sabe a ponta de um lápis que você tem? Só precisa fazer isso em casa. Aplicar a pressão correta durante certo tempo. Uns bilhões de anos. O ângulo também é diferente. O grafite seu ele tem as fibras de um jeito. O diamante é justamente o contrário. A maneira, a estrutura dele, por isso a resistência. Tem nada, Nicolas? Poxa vida. Pegar aqui, abrir todos os lápis lá e pressionar, ver se mais era só pó mesmo. Mas o fato é que uma vida construída com diamantes, ouro e tal, tudo isso aí, Paulo não está falando de beleza. É óbvio que é lindo ter um castelo. Minhas filhas gostam de assistir Barbie, tem um filme chamado Barbie, Castelo de Diamantes. Elas assistem lá e quase furo DVD. Assiste. Ah, tudo bem. Aquilo é ficção. Aí Paulo vem para você e fala, construa uma vida feita com ouro, prata, pedras preciosas. Por quê? É caro, é difícil de ser construído, não se constrói rápido, leva bastante tempo para você adquirir o material de pouco. Madeira você acha em qualquer lugar. Mas a preocupação de Paulo não é com a beleza. Qual é? Continua lá, Fernando. Manifesta-se tornará, verso 13. Até o texto, não, sua obra será mostrada porque o dia trará luz. Pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Provará o quê? Qualidade. Então Paulo está dizendo assim, Deus não vai provar beleza, não vai provar tamanho, Deus vai provar qualidade. Isso aqui é um alerta. Ele está dizendo para cada um de nós. Um dia Deus vai provar a qualidade do que você fez aqui. Então pode ser que você tenha feito um negócio muito grande para Deus, você investiu muitas vezes. Deus não, isso aí não vai importar. Ele vai falar, legal. Você vai chegar lá com uma carreta de coisa. Ó, Senhor. Deus fala assim, vim te entregar. Ele fala, passa pelo incinerador primeiro. No final você me entrega, tá bom? Aí você põe lá. Aí o texto fala que isso é provado. O que está sendo provado? É a pessoa ou o que ela fez? O que ela fez. O que ela fez. O que ela fez. E no final, alguns vão com cinza. Deus fala, tá bom. Ó, caminhão de cinza agora. Aí você quer entregar para ele, ele fala, não, isso é seu. Esse é seu galardão, sua recompensa. Fica para você. Se eu passar do ouro e sobrar ouro, parabéns, é seu também. Então é isso que ele está, o alerta dele é para o fato de que um dia nós vamos comparecer no tribunal. E Deus vai nos avaliar.
e nos avaliará com fogo rigoroso, porque a ideia do fogo aqui, fogo é literal ou figurado? Figurado. É figurado, não pode ser literal. Como que ele vai nos queimar? Ele está falando de avaliação. A ideia do fogo, assim, o fogo, quando você põe fogo no lugar, ele invade, ele penetra. Quando Jesus fala assim, eu sou aquele que tem olhos de fogo, ele está dizendo que eu sou capaz de observar coisas e penetrar. Se você põe fogo no lugar, ele vai fazendo isso. Então, nesse sentido, nós vamos ser avaliados. Tudo o que fizermos vai passar por esse crivo de Deus. Então, o aplauso das pessoas aqui nessa vida. Amanhã eu vou pregar a sequência desse texto aqui. Eu preguei esses dias, depois está fresco na cabeça. Eu vou pregar o versículo capítulo 4, de 1 a 5. E o título da mensagem é Deus espera pouco de nós. E eu olhei para o texto e falei, nossa, Deus não pede muita coisa da gente, que Ele sabe que é difícil. Ele fala, vou pedir só o básico para vocês. Humildade, fidelidade, temor, paciência. Essas 4 coisas que Ele pede para os crentes. Seja humilde, seja... capítulo 4 vai mostrar isso aí. Depois você escuta lá se quiser. Perguntas? Ali também, 2 Coríntios 5:10. Alguém sabe de cor? Se tiver de cor, cita pra gente. Porque importa, vocês sabem de cor, só não sabia que era ali. Porque importa que todos nós, 5:10, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito pelo corpo. É isso que está aí? Assusta você ou não? E novamente, olha como Paulo faz. Porque importa, ele podia escrever, porque importa que todos vocês compareçam diante do tribunal de Cristo. O que ele fala aí? Devemos. Nós. O que ele significa com isso? Ele se coloca no grupo. Eu também, naquele dia, nesse tribunal, eu também vou passar por ele. Cada um de nós. Ninguém vai escapar. Eu sei que nós já saímos do texto ali atrás, que era até o 15, eu vou ler aqui. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, como todavia através do fogo. Esse dano aí, a revista atualizada não traduziu uma palavra, mas ele sofrerá prejuízo. Será salvo como fogo, pelo fogo. O que é ser salvo pelo fogo? Que fugir do incêndio. Então, como é fugir pelo incêndio? Alguns acham que ele chegava chamuscando, mas eu acho que não é essa a figura que ele está colocando. Alguns falam, escapei do incêndio. Mas como é que se escapa de um incêndio? Deixando tudo para Além de estar cheirando fogo. Não dá para trazer nada. Então, a casa está pegando fogo, você retira da casa o que é importante. Paulo diz assim, olha, a casa pegou fogo e só você conseguiu sair. Você olha, queimou tudo. Então ele fala, olha, o que você fez não serviu para nada. Todavia você vai ser salvo. Então chegar no céu sem nada é melhor do que chegar no inferno com tudo. Ok? Isso não é um estímulo para você viver uma vida desregrada. Ele só está falando assim, olha, se você, aquilo só é destruído aquilo que você fez para Deus. O que Deus fez por você não pode ser destruído. Certeza de salvação, isso ou não? Isso é poder demais. Ele falou, eu lembro que no dia que eu preguei isso, eu coloquei uma imagem de uma casa, tinha um oceano, tinha uma rocha enorme assim. O cara fez um casebre, uma barraquinha em cima da pedra. Eu nem sei como ele sobe lá, né, na imagem. Mas é interessante que pode acontecer o que quiser. Você pode destruir aquela barraquinha em cima do vento, a própria água, uma tempestade, mas aquela rocha ela não sai dali. Ela está ali. O que Deus fez por você perdura. Ninguém pode, é intocável. Agora, o que você faz, Deus vai avaliar sua tarefa, sua motivação. Finalmente, então, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber ou perder os galardões. Nós não sabemos o que é o galardão, mas nós vamos receber ou vamos deixar de receber. Então, aqui nesse tribunal, no ponto de vista escatológico, não é um tribunal judicial, onde tem inocentes e culpados. Todos que estão ali são inocentes. É um tribunal meritório. Talvez a figura de um tribunal, você sabe a diferença de um tribunal, o Isaac é advogado, um tribunal judicial e um tribunal, por exemplo, olímpico, onde as pessoas vão decidir, por exemplo, quem recebe medalha.
prata, ouro ou bronze, ou quem não vai receber medalha. Ele falou, você não vai receber medalha, você queimou a largada, sei lá, enfim. Então é um tribunal, não é para desqualificar você, falar que você está fora da prova, é só para dizer, você vai receber ouro, prata, pedras preciosas e assim por diante. Não é de condenação. Então nenhum crente entra em juízo. Como é que eu sei disso? Você lembra de algum texto que apoia isso? Nem sei se tem aí, mas... Você lembra de um texto? Nós vamos estar no tribunal, Romanos 8:1. Portanto, já não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os cristãos. Então, se não há condenação, por que eu estou no tribunal? Eu estou no tribunal para receber ou perder aquilo que era para eu ter recebido. Perguntas podemos ver. Se tiver, vai parando, a gente vai. Está vendo que nós não estamos lendo todos os textos aqui, estamos pulando alguns. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Bonito isso, né? Jesus falou, ó, eu tenho uma recompensa para cada um de vocês. A Bíblia tem um único texto na Bíblia inteira. A Bíblia sempre fala de nós louvarmos a Deus, nós entregarmos as coisas para Ele. Existe só um texto na Bíblia que fala que um dia Deus vai nos louvar. Sabia disso? Um dia só. Então aproveita esse dia, chegar lá, deixa Deus fazer isso se você for merecer. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4. Está ali, ó. 1 Coríntios 4, 5. Eu vou pregar amanhã, então tá fácil, não. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Olha aí, não julgue antes do tempo. Por quê? Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Presta atenção, o único lugar da Bíblia, olha o que ele diz agora. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Há um dia na história em que Deus prestará louvor, se você merecer. Ok? O único texto em toda a Escritura que isso acontece. Quando? Esse texto, Marcos, ele fala aqui no NVI aprovação. O louvor de Deus seria aprovação? Seria. Não é louvor de Deus cantar, sim, mas é uma palavra de falar, olha, sim. Parabéns. Olha, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É fantástico. Que dia vai ser esse? E é interessante que isso aqui não é coletivo. Ele fala, então, cada um. Então, você vai chamar Isaac. E entre Isaac, Deus vai falar o que tem que dizer para você. Quando Deus falar Isaac, passa direto. Não fala nada de complica. Ok? Só pelo fogo, só pelo Chama lá Fernando. Os negros começam a bater palma. Fernando entra. Deve ser um dia lindo. Eu espero. Pelo menos eu espero. Joinha do silêncio. Gente, passa. Passa de ideia. Pastor Jair Moreira. Fazer um intervalo. Pessoal, a gente entra aqui.